Ahora quiero dar la bienvenida a tres personas muy importantes para este foro. Camiquia Kisedje, Pedro Neves Márquez y Rafael Vilela. Salva de palmas. Voy a leer brevemente las biografías. Camiquia Kisedje, cineasta nacido en la aldea del pueblo de Kisedje, en la tierra indígena Wawi, en el este de Xingu. Coordinador de Aike Producciones, productora de video en la aldea, ¿cómo se pronuncia? Nocheware. Ligado. Ligada a la Asociación Indígena Kisedje. Desde el 2000 documenta eventos, manifestaciones y movilizaciones indígenas. Pedro Neves Márquez, artista y escritor portugués y editor de la antología de textos sobre antropofagia y antropología en el Brasil. The Forest and the School, Where to Sit at the Dinner Table, y del libro ficción El proceso de integración, en 2012. Fue uno de los editores convidados de eFlux Journal, Super Community, para la 65 Bienal de Venecia en 2015, entre otros. Expone en eFlux con Mariana Silva en Nueva York, Culture Center, Nueva York, la 12ª Bienal de Cuenca, la Fundación EDP con André Romão en Lisboa, el Museo de Arte Contemporáneo de Serralves, Porto, y en DOC Lisboa Festival Internacional de Cinema e Festival Indie Lisboa. Vive en Nueva York, Estados Unidos. Y Rafael Vilela, fotógrafo y fundador de Media Ninja, narrativas independientes, periodismo y acción. Integrante de Fora do Eixo y uno de los articuladores en la creación de una red internacional de fotoperiodismo. En 2011 tuvo su serie de retratos Cabezas de Pipa, premiada en el concurso P×3, Prix de la Photographie Paris. Sus fotografías han sido seleccionadas para el Club de Coleccionadores de Fotografía del MAM, Museo de Arte Moderna de São Paulo, y consecuentemente para el acervo permanente del museo. En 2015 impulsa como articulador de una fundación de la red de periodistas libres responsable por el mayor financiamiento colectivo de periodismo brasileño. Bueno, vamos a empezar con Camiquia. Damos la palabra. Então, boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Yatan e o Rafael e demais organizadores daqui do evento pelo convite. E uma honra para mim estar aqui e apresentar o meu trabalho. E foi muito bom, né? Vou estar aqui representando os cineastas indígenas do Brasil. E além de mim, tem vários cineastas que também trabalham comigo. E muito obrigado. Tá. Então, como vocês viram ali, o logo da AIK Produções, que foi criado por mim e eu sou idealizador, né? E esse preto significa que quando a gente vai para uma guerra contra alguma coisa, a gente se pinta de genipapo, de carvão. Esse vermelho significa urucum. Então aqui, a IK Produções é uma produtora de vídeo na aldeia formada exclusivamente por jovens Kinsede, ligada à Associação Indígena Kinsede com toda a responsabilidade e seriedade para com seus colaboradores. Sempre desenvolvemos projetos flexíveis
de acordo com a necessidade dos nossos clientes. Bom, lá nessa produtora, realizamos filmagem, fotografia, edição, imagens aéreas, autoração, criação de menus, duplicação, animação gráficas e artes. Essa foto é a sede da nossa associação, fica lá na aldeia, na terra indígena Uawi. E tem a sala de informática, artesanato, e tem a sala para produtora, onde realizamos todos esses processos de produção de vídeo. Aqui é um dos rapazes que trabalha comigo, registrando uma importante reunião lá no Xingu, na aldeia. Então, a produtora foi criada a partir da preocupação da comunidade com o registro e disseminação da cultura quincede e do povo indígena do Xingu, assim como registrar e divulgar a imagem dos eventos políticos tanto dentro como fora da terra indígena Uawi e terra indígena Xingu, a partir da experiência dos cineastas indígenas formados no contexto do projeto Vídeo nas Aldeias. O nosso objetivo, né, eu sempre falo isso, que o grande meu objetivo é produzir, publicar, distribuir os filmes, fotos com finalidades educativas, saúde, fortalecimento cultural, defesa da causa indígena e do meio ambiente, e deixar um acervo de imagens sobre Xingu e lutas políticas para as futuras gerações, que pode servir para pesquisa, para as escolas e todas as outras finalidades. Essa é uma lista que a gente já produziu, são mais de 60 filmes que eu viajo bastante, né, em várias regiões do Brasil, fazendo esse trabalho de vídeo para outros povos. No caso, eu já fui em Maranhão, no Pará, no Rondônia, no Mato Grosso mesmo, eu fui em quase todas as aldeias fazendo esse trabalho para os meus parentes de outros povos. E alguns desses vídeos estão disponíveis no YouTube. E esse filme é um filme premiado, né? Tem Mulheres Guerreiras, que foi premiado naquele Prêmio Cultura Indígena, Ângelo Cretan, em 2008. E a segunda versão também ganhou um prêmio, foi melhor curta. E esse vídeo que eu fiz para apresentar no Rio Mais 20 também, que chama Ouçam, Carta do Povo Quincede para Rio Mais 20, Ouçam Nossas Palavras. E que também ganhou um prêmio, estatueta, como melhor fotografia. Bom, agora recente, né, com esses trabalhos que eu faço para os outros ONGs, parceiros, então eu venho investindo nos equipamentos e até consegui comprar drone comprei, né, e doei para a associação e estamos usando lá. Lá a gente chama drone indígena e os Kayapó também tem, eles chamam de Mingugu, que quer dizer uma coisa voadora. Aqui eu fazendo, lá na aldeia, as comunidades formaram o nome no pátio da aldeia, e eu fazendo essa imagem. Aqui, ó, o drone da Associação Indígena Quincede, que sobrevoou a aldeia Moigu, registrando corpos pintados, dançando e cantando. Isso aqui é uma aldeia lá no Médio Xingu, que é
durante uma festa de aniversário de uma organização que é a TIX, Associação Terra Indígena Xingu, que representa 16 povos indígenas que habitam na terra indígena Xingu, comemorando 20 anos aqui. E aqui também formaram 20 anos. E aqui, é lá onde eu moro, que é no final da festa, a comunidade decidiram formar o nome Quincede no pátio da aldeia e pediram para o drone subir e fotografar essa imagem, que foi a capa da nossa página no Facebook. Também é utilizado para monitoramento de limites, áreas de recuperação, queimadas e rios. Então, como vocês vê na imagem acima, que esse caminho é o limite que vai até o rio, e de baixo o limite faz pelo rio, né? Então, algumas vezes a gente vê o pescador pescando lá para baixo. Então, a comunidade pediram para fazer essa imagem, para ver se, se não tem alguma estrada que vai até lá para baixo. Então, a gente sobrevoou e vimos que não tem, é só essa é a única estrada que eles usam para pescar no fim de semana, mas assim eles pescam só no lado de cá que é a terra deles. Agora de lá já é terra indígena. Aqui era uma área degradada, né? Que foi quando a gente foi transferido para Parque Indígena Xingu. Os fazendeiros aproveitaram e pegaram essa terra e desmataram, plantaram capim para criar o boi. E depois de muita luta, a gente reconquistou esta terra e está sendo recuperado com plantio de árvores frutíferas como pequi, mangaba e outras. Então, através dessa imagem, a gente acompanha que o plantio está indo bem. Essa é plantio de pequi, na mesma área. Aí, aqui que eu cheguei como mídia ninja, lá na época que chamaram. Então, fui como desde 2000 eu venho acompanhando as mobilizações indígenas que uma das coisas que eu gosto muito de fazer é registrar as falas das lideranças e passar em diante para dar visibilidade nas lutas dos povos indígenas em defesa dos nossos direitos. Aqui foi no ano passado, lá em Brasília, eu acompanhando o grande cacique Raoni, acho que vocês já devem ouvir falar, então conhecer. Então, aqui eu sempre acompanho ele, a luta deles. E essa foi também no ano passado, foi quando, segunda vez que conseguimos subir naquela, não sei como chama, é rampa do Congresso Nacional. E eu publiquei na minha página no Facebook e no mesmo dia foi mais de 400 compartilhamentos. E nessa manifestação, esse eu conheci, né, que é meu tio-avô, então aqui ele fala: nós, povos indígenas, estamos aqui manifestando contra os projetos de leis que os deputados e senadores estão criando para nos afetar. Não aceito a construção de barragem Belo Monte no Rio Xingu, nem a exploração de minério e madeira nas terras indígenas. Essa aqui também eu acompanhei o Raoni
durante COP21 no Paris. Passei 3 semanas filmando e fotografando a luta dele. E nesse momento foi muito importante, porque um dia o governo brasileiro estava criando uma medida provisória que autoriza exploração, que autoriza a construção de usinas hidrelétricas nas terras indígenas. Aí, quando foi agendado esse encontro com o presidente da França, o pessoal do ISA, Instituto Socioambiental, que também trabalha com a gente, mandaram essa, como fala, minuta, essa medida provisória para entregar para o presidente da França, né? E então aqui Raoni está entregando esse minuta e denunciando o governo brasileiro que com essas coisas ruins que está acontecendo com os povos indígenas. E com essa imagem tem, como fala, repercutido nas mídias nacional e internacional, e com isso tem ajudado a frear essa medida provisória. Então, filmando as mobilizações, e muita gente me segue nas redes sociais. Aí, aqui, tem uma pessoa que escreve: me informo muito melhor vendo o Caminho que há quem sede, filmando dentro da mobilização indígena, do que pelo helicóptero da Rede Bobo. Bravo, Caminho! Então, esses logos que eu coloquei aqui são nossos clientes e parceiros. Então, eles que têm me levado para fazer esse trabalho para outros povos indígenas, até pro ONG, Organização Indigenista e Organização Indígena. Aqui eu escrevo aqui: para saber mais sobre cineastas indígenas, acesse www.videonasaldeias.org.br. E para conhecer mais o trabalho do Caminho que há Produções, temos canal no YouTube, vocês podem pesquisar, que tem vídeo das mobilizações e outros vídeos nesse canal. E tem no Facebook. E para saber mais sobre os povos indígenas no Brasil, tem link aqui, eu coloquei do ISA, que é www.socioambiental.org. Também tá, Renine, Caminho que há quem sede, fotógrafo e cineasta indígena. Oi, boa noite. Queria agradecer primeiro ao Itaú pelo convite, ao Rafael e à Tan. E eu vou estar lendo um pouco, mas vou tentar ser informal e vou tentar falar devagar para toda a gente entender o meu português. Minha apresentação é um pouco diferente, é um pouco mais... Estou projetando para o futuro algumas questões que me têm preocupado enquanto cineasta e na minha escrita. E esta é uma imagem que me tem acompanhado. É uma imagem de um autómato que está no Victoria and Albert Museum em Londres, e é um autómato de um sultão indiano construído no século XVIII, e sempre que o autómato é posto em funcionamento, o oficial da Companhia das Índias escutam-se os berros de horror, digamos assim, do oficial. É uma imagem mais só ilustrativa. Então, o meu objetivo aqui é apenas
apontar alguns limites e desafios à prática do filme, em particular do filme etnográfico, no encontro entre diferentes cosmovisões. Então, eu primeiro queria esclarecer algumas das minhas ideias. Por filme etnográfico, não me refiro apenas à sua disciplina ou à antropologia visual. Refiro-me a qualquer produção de imagens em movimento, inclusive ficção e abstração, e não só de registro documental, que reflita o encontro entre mundos distintos e a possibilidade de conexões entre esses mundos. Assim, interessa-me mais a condição ao estatuto ontológico e epistemológico da imagem do que propriamente a fotografia enquanto prática e objeto. Por isso, eu, se estou a pensar em imagem, estou a pensar em filme. Ou seja, o que significa uma imagem em cada diferente mundo e também o que significa uma imagem entre mundos. Por fim, seria preciso pensar em incorporação ontológica de tais diferentes concepções de imagem nas tecnologias elas mesmas, nos corpos e em diferentes relações de percepção. Ou seja, que as potências e limites impostos por cada ontologia da imagem, sabendo que uma câmara de filmar ou uma tatuagem, por exemplo, carregam em si um mundo específico e um modelo perceptivo específico. E vou falar de duas aproximações distintas. Esta é uma imagem que me foi passada pela antropóloga Marisol de la Cadena, que tem trabalhado na Bolívia. E esta imagem ilustra... é uma imagem do século XVII de uma montanha em Potosí, e representa bem o trabalho que ela tem vindo a desenvolver, em que ela tem trabalhado com comunidades indígenas que veem essa montanha como um ser específico, com sindicatos de trabalhadores que, podendo ser ou não indígenas, têm de ganhar a sua vida a extrair minério da própria montanha, e também com as corporações internacionais que estão trabalhando na região. Ou seja, por um lado estou a pensar no modo como nas últimas décadas a presença indígena tem ganho uma expressão pública e política, e o modo como essas vozes nos pedem para redefinir termos base nas nossas conversas modernizantes. Aqui a questão de quem ou do que é político, daqueles seres que a modernidade naturalizou, torna-se central. E é um pouco o que esta imagem, de certo modo, representa. Certas cosmovisões indígenas trazem suas específicas concepções de imagem, certamente diversas entre si. Eu quero apenas referir a confusão que existe em alguns antropólogos entre a ideia de imagem e a ideia de espírito. E aqui estou a pensar em particular no testemunho, no livro que o Yanomami Devi Kopenawa escreveu com o antropólogo Bruce Albert. Segundo Kopenawa, se por um lado a imagem é um elemento ou uma tecnologia da comunicação no sonho, por outra a imagem refere-se a formas espectrais, não icónicas e não visíveis, facilmente traduzidas por espíritos. Ao invés da imagem ser algo fixo, uma classe de coisas, uma imagem é algo instanciado nas relações e disrupções que ocorrem entre diferentes seres, com as suas diferentes roupagens ou imagens representantes. Isto é, cada animal ou planta teria a sua imagem representante. Essa ideia, essa confusão entre imagem e espírito coloca-me um problema para a obsessão moderna pela imagem enquanto representante do visível e também da representação enquanto política da identidade. Ou seja, aqui a imagem opera entre funções, entre o visível e o invisível, entre diferentes espectros da realidade, mas também é aquilo que é posto em movimento e que permite diferentes relações sociais. Por outro lado, nesta discussão sobre a imagem, é vital entender também as próprias transformações que estão a acontecer na ontologia da imagem moderna. E esta é uma imagem, é um gráfico do flash crash, do crash financeiro 2010,
que durou apenas poucos segundos e que fez perder vários milhões. E o que eu quero dizer aqui, de certo modo, é que a imagem para os próprios modernos, para nós, já não é necessariamente o que era. Isto é, quanto mais as tecnologias modernas ambicionam uma visualização total do mundo, mais o mundo parece escapar à modernidade. Ou seja, estou a pensar na biotecnologia e na genética, no mapeamento de satélite da superfície da Terra, no pós-humanismo algorítmico, na computação quântica, na vida ciborgue, etc. Eu, como não tenho tempo, vou só falar sobre uma questão. Como refere a artista Ito Steyerl, assistimos hoje a uma revolução perspética, a passagem da perspectiva linear para a predominância da perspectiva vertical, do ponto de vista do satélite ou do drone. Esta é uma passagem técnica, mas também sociológica. Também a obsessão e quantidade de filmes feitos por drones, as quais podem ser comprados por um custo inferior às próprias câmaras. Militar e cientificamente, a ambição é uma total visibilidade planetária. Uma imagem constante, sem limites, capaz de ver para lá do humano. E outra vez a questão do visível torna-se central. Ou seja, hoje a própria captura de imagens digitais é feita por sensores semicondutores que processam o visível ou a luz, já não literalmente como uma impressão, mas através da tradução do visível em informação. Uma imagem digital é tradução, literalmente, tecnicamente. E eu quero mostrar dois exemplos opostos do que eu estou a falar. Esta imagem, e penso que a próxima também, são imagens de satélite do trabalho do arquiteto Paulo Tavares, que é brasileiro e que tem vindo a trabalhar entre Londres e o Equador, mas tem feito a sua pesquisa na Amazónia. Ou seja, o espectro sensorial de imagens por satélite é capaz de alcançar diferentes camadas para além do espectro do visível humano, traduzindo, no caso da floresta, as condições de umidade, biomassa, rácios de fotossíntese, acumulação de dióxido de carbono, etc., em informação. O Paulo utiliza estes recursos para, através de uma medição da idade da floresta, documentar em termos forenses o genocídio dos Waimiri da Atrawari na Amazónia. Um genocídio para o qual não haveria provas físicas se não fossem este tipo de imagens de satélite. E neste tipo de imagens, o que se consegue ver é, por exemplo, a idade da floresta. Estas imagens permitem ver zonas de desmatamento com os ataques dos militares das aldeias na década de 70 e a mata que voltou a crescer desde então. E através de várias imagens multiespectrais consegue-se ver qual é a floresta mais antiga e a floresta mais recente e essa é, digamos, a única prova que existe da localização das aldeias nesta região. Por outro lado, esta é uma imagem do drone Argos IS, que é basicamente o drone militar norte-americano mais avançado que existe neste momento a voar sobre o Iémen e o Afeganistão. E este drone é equipado com 368 objetivas e é capaz de mapear até 96 km², fazendo zoom em diferentes escalas com cada uma das suas lentes, 368. Ou seja, para além da verticalidade, este drone permite também construir imagens esféricas, digamos assim, quase 360 do território onde ele navega. Ou seja, não estará longe da verdade dizer que não há mundo para a humanidade sem tecnologia, sem mediação. No entanto, como refere o artista Trevor Paglen, dá-se hoje o caso de existirem mais imagens em circulação na internet, por exemplo, ou nos sistemas financeiros, vistas ou percepcionadas por algoritmos do que por humanos. Imagens de computadores para computadores. Este é, de certo modo, um novo regime das imagens inteiramente inumano. Imagem enquanto informação ou computação algorítmica para lá da nossa percepção. Que tipo de ontologia de imagem é essa? Que tipo de antropologia impõe? E que tipo de cinema consegue
tratar este tipo de mudanças. Ou seja, de um lado, como pode o filme, o cinema, participar na cosmopolítica ali onde o Ocidente vê apenas códigos booleanos, uns e zeros. Como traduzir, ao invés de capturar as imagens de espírito, tão obviamente visíveis e centrais para a vivência Yanomami. E, para terminar, onde as nossas máquinas veem e quantificam a floresta apenas como uma enciclopédia biotecnológica, as sociedades ameríndias veem uma natureza social e, sob a roupa dos vários seres, uma forma humana. Onde os aborígenes australianos veem uma relação de parentesco com o próprio deserto, as indústrias de minério veem apenas lucro. Filmar o desastre de Fukushima nada diz sobre a sua radiação. Evidentemente, quando em Fukushima temos contadores Geiger para nos ajudar a medir a radiação. Nesse instante, o contador de Geiger é uma câmara de filmar. Estes são paradoxos ao nível da própria ontologia da imagem. E eu quero só então terminar com um parágrafo que eu vou citar da Donna Haraway, onde ela diz: não existe fotografia alguma que não seja uma mediação ou qualquer câmara escura que não seja passiva na história dos corpos e das máquinas. Existem apenas possibilidades visuais altamente específicas, cada qual com uma capacidade fantasticamente detalhada, ativa e parcial de organizar mundos. Todas estas imagens do mundo não deveriam ser vistas como alegorias de mobilidade e troca infinita, mas como especificidades e diferenças complexas, ao amor daqueles que aprendem a ver fielmente do ponto de vista do outro, até mesmo quando esse outro são as nossas próprias máquinas. Pronto. Vou ficar por aí. Boa noite. Bom, primeiro agradecer ao Iatan pelo convite de participar dessa mesa maluca, né, porque não é fácil falar sobre drones, seres de luz e ninja. Não é fácil para a gente falar de ninja, falar de seres de luz e drone é um pouco mais complicado. A força da realidade impôs para a gente não ter tempo hábil de organizar uma apresentação cadenciada ou uma editoria muito definida do que tem sido o nosso trabalho nos últimos meses. E eu acho que isso é um símbolo muito claro do que tem sido o nosso trabalho nos últimos meses. A gente está ressignificando um pouco esse negócio do corpo de trabalho, né? Talvez a gente nunca pare para editar tudo que a gente fez. Talvez a edição esteja sendo feita em tempo real o tempo todo, né? Por isso acho que talvez essa seja a única tela que eu vou mostrar de imagem, né? Num fórum que está se propondo a pensar a imagem enquanto pensamento. Eu acho que passa um pouco da nossa parte aqui nesses três temas a definir um pouco o que significa a experiência do ninja vista de dentro, né, de quem tá fazendo esse negócio acontecer. E eu acho que o ninja que a gente está falando é o ninja bombril, né? Não é o ninja enquanto uma marca, né, uma organização, enquanto um veículo, é o ninja enquanto uma nova metodologia de encarar a realidade, de reproduzir ela e de engajar o maior número de pessoas na realidade a partir da produção e distribuição de conteúdo. A gente entende que é nesse lugar que a gente está hoje, que a gente está construindo, junto com milhares de pessoas pelo Brasil e pela América Latina, um processo de ampliar a participação das pessoas na realidade e, com isso, nesse momento, né, no Brasil, defender um processo democrático que está em risco, mas, né, a médio prazo, entendemos que nosso papel é ampliar o processo de participação na própria democracia, né, a partir da informação. Para além das guerras memeais que estão pipocando por aí nesses últimos dias, eu acho que a gente vive, e essa análise tem se fortalecido nos últimos anos, numa guerra de memes, né? A gente nasce com isso muito forte dentro da gente, né? Que a disputa do século XXI, ela é uma disputa de imaginário, é uma disputa de narrativa, e as novas gerações, elas nascem já com um HD muito mais liberado e limpo para
para conseguir absorver novas perspectivas de modelos de vida e de modelos de lidar com a própria informação. Isso, para a gente, para não ficar muito abstrato e tentar tangibilizar um pouco o debate, a mídia ninja, a gente mora, talvez a gente seja mais parecido nessa sala toda aqui com a experiência do Camiquiá. Né? A gente é meio que uma aldeia urbana, assim, a gente mora em casas coletivas, em 30, 40 pessoas, ninguém tem salário, a gente tem um caixa coletivo para onde vai todo o dinheiro que a gente consegue e a gente, né, usa esse recurso para necessidades individuais e coletivas. Isso faz a gente viver uma experiência comunal muito radical na essência do que a gente entende como vida coletiva. Né? Talvez esse seja o nosso grande negócio. Assim, isso seja o que de mais interessante a gente tem produzido. Né? Independente dos produtos que surgem desse processo, eu acho que o processo em si mesmo ele é o que a gente avalia como mais interessante e ele passa por essa radicalização do modelo de vida e que não tem como falar de radicalização de modelo de vida hoje sem falar de radicalização no modelo econômico. Né? A gente vive um modelo de uma economia do afeto que é muito diferente da que está colocado como, né, caminho único, muitas vezes, para quem nasce numa grande cidade como São Paulo, dentro desse sistema né, como está configurado. Então, a proposta de vir aqui fazer né, e conseguir fazer essa fala totalmente freestyle assim, é que a gente consiga entender um pouco o que significa, para mim, acho que a presença do Camiquiá aqui. Né, quando ele fala do mídia índio, é um pouco do que a gente acredita que é a perspectiva desse novo cidadão, né, do século XXI, e que talvez, né, a gente tenha contribuído um pouco para isso. Assim, a nossa experiência tenha contribuído para todo mundo acreditar que é possível se empoderar da sua narrativa e produzir ela de forma autônoma. Né? O movimento indígena, e eu conheci o Camiquiá, né, a gente, numa formação que a gente fez para o movimento indígena poder transmitir ao vivo as suas manifestações em Brasília, né, que foi um processo muito, muito legal lá em 2012, 2013, e que faz parte do nosso cotidiano. Né, para além de produzir conteúdo e distribuir em rede, a gente está o tempo todo muito preocupado com o empoderamento narrativo, né, dos diversos movimentos sociais brasileiros e das forças vivas da sociedade que hoje resistem e se engajam, né, em vários processos, seja pela luta pela democracia, que é um processo que a gente está de cabeça. Assim, nos últimos 6 meses a gente praticamente não parou, desde que, né, desatou no Brasil esse processo de um golpe de Estado do século XXI, seja nas causas que são mais orgânicas das novas gerações. Né? A luta pela democracia talvez seja até uma coisa velha. Né? Todo mundo aqui já lutou em algum momento pela democracia, ou pelo menos viveu em algum momento onde esse era um grande tema, né? Quem passou pela ditadura. Mas eu acho que os temas do século XXI eles passam também por uma... às vezes as pessoas perguntam como vocês escolhem as pautas, né? Como vocês definem o que vai passar, né? O que vocês vão colocar na mídia ninja. E isso é uma coisa completamente orgânica aos desejos da nossa geração. Né? A legalização das drogas, o fim a evidência cruel, né, do genocídio da juventude negra nas periferias todos os dias, a questão comportamental, né, dos novas maneiras de afeto, esse debate sobre uma nova economia possível, que não seja pautada pelo dinheiro. E quando a gente tira o dinheiro enquanto intermediador das relações, sobram outras duas moedas, que é o tesão e a confiança. É isso que pauta todo o nosso rolê. Né? A gente consegue morar junto em 30 pessoas e não tretar, porque a gente não tem dinheiro intermediando relação. Né? Não é aquilo, não é o final do mês que paga cada um, que faz você estar confortável, satisfeito de estar onde você está. É o quanto você acredita no que você está fazendo e tem tesão naquilo, e o quanto a sua capacidade de confiar em quem está no seu entorno. Né? Essa fórmula ela é um tanto quanto explosiva, e a gente acha que é uma maneira também de construir, né, novas relações que não sejam experiências focalizadas como o movimento hippie, que teve a sua importância e é uma inspiração para a gente, mas que possam gerar tecnologias sociais que sejam replicáveis. Né? A gente acredita muito nisso. O ninja não deixa de ser isso. Né? Quando eu falo que ele é o ninja bombril, é porque ele deixou de ser uma marca, ele virou uma maneira de fazer. Né? O ser ninja não é mais, há muito tempo, fazer parte da rede mídia ninja, né, desses endereços que a gente está aí na tela, muito mais
trata-se de poder entender, né, a sua capacidade de incisão, né, de fazer incidência na realidade a partir da produção de conteúdo. E para além do modelo econômico, só para concluir o raciocínio anterior, a gente ainda lida com questões mais subjetivas, né, o desapego, a questão do consumo, a questão o desapego desde dos bens materiais até nas relações afetivas, a relação com o consumo, né? A gente brinca que as pessoas, em geral, no mundo real, trabalham 16 ou 15 horas, frustradas, e como se fosse um pesadelo, usam umas 7 horas para gastar dinheiro e comprar coisas que te satisfaçam, e dormem o resto das outras horas até acordar para trabalhar de novo, tendo pesadelo. E a gente deixou também há um tempo de separar a vida e trabalho, né? A gente não acha mais que esse não faz sentido para a gente que mora junto, que só trabalha no que acredita e que desenvolveu metodologias de financiamento que não precisamos necessariamente vender a nossa hora de trabalho para fora para poder financiar o que a gente acredita, né? A gente só vive e sonha 20 horas e depois a gente tem mais 4 horas de sonho até acordar de novo. E isso lida com uma boa parte dos desejos dessa nova juventude que está aí e que não acredita mais no modelo formal de trabalho, não acredita mais no formato engessado da formação, né, na formação acadêmica, na escola, na grade, no conteúdo. Acho que todos esses valores eles estão em xeque. E a gente tenta ser, né, a partir do Fora do Eixo, que é a rede que possibilitou a Mídia Ninja existir, com as casas coletivas e com esse processo todo, um laboratório permanente de ressignificação desses valores. E eu acho que talvez isso faça mais sentido nessa mesa do que eu falar de conteúdo, de produção, do que a gente acha, né? Acho que depois a gente, abrindo, eu quero muito conversar, assim, e acho que o desafio dos dois ali na ponta é gigantesco também, depois dessas 3 apresentações que nada lineares, né? Então, eu acho que, não sei, talvez eu tenha concluído. Eu queria mostrar um vídeo rápido sobre o que está por vir aí. É uma produção que a gente fez ano passado e que eu acho que é curtinha, mas que aponta um pouco dos caminhos em relação a esse pensamento do que é a mídia ninja, né? O que é essa produção desse corpo de trabalho, dessa história da imagem. Acho que já tem um imaginário muito nosso que a gente tem tentado romper sempre, e acho que o humor tem sido talvez uma forma de deixar de falar para os convertidos, que é um valor muito importante para a gente, né? Não adianta mais a gente falar só para quem já sabe as coisas que a gente está falando, né? Como que a gente quebra essas barreiras, como é que a gente avança nisso. Esse é um vídeo engraçadinho que eu acho que era legal de passar, e depois eu faço um convite e a gente finaliza. Pode rodar. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, uma das cidades mais bonitas do mundo, recebe em 2016 os Jogos Olímpicos. Por isso, o Brasil vem se organizando para receber pessoas do mundo todo aqui nos próximos anos. Hoje você vai conhecer um projeto incrível, um projeto maravilhoso. Depois de anos e anos de obras, aqui onde se passava um simples bonde de levar pessoas, agora se criou um grande complexo esportivo. Temos o prazer de apresentar para vocês, em primeiríssima mão, o Parque Olímpico de Santa Teresa. Confira!
Essa foi uma pequena amostra do que é possível fazer nesse grande lugar maravilha. E por isso, quero fazer um convite a todos vocês, amigos da internet, a estarem aqui dia 23, sábado agora, às 15 horas, para conhecer um pouco mais desse espetáculo da humanidade. This is Santa Teresa. This is the Olympic Games. Não precisa passar para a próxima, só vou algumas coisas que vieram na minha cabeça, né? Primeiro que bom, a gente está chegando nesse momento, né? A Olimpíada está chegando no Brasil e o caos ele nunca é privado, né? Ele é sempre declarado de forma pública, né? A gente acabou de ter uma declaração do governo do Estado do Rio de calamidade pública, né? E a calamidade ela nunca é privada, né? Ela sempre é socializada ao máximo. E a gente vai viver esse momento aí das Olimpíadas. E a gente teve uma experiência muito rica na fotografia com a cobertura da Copa do Mundo, né? Teve aquele projeto da Magnum, o Offside Brasil, que foi organizado pela Magnum, mas que chamou vários coletivos. A gente organizou várias outras iniciativas de cobertura da Copa pelo mundo inteiro, né? Uma delas foi o Jogo Bonito, que juntou Máfia, vários coletivos latino-americanos. Isso tem dado origem, nos últimos meses, ao que a gente está chamando provisoriamente de Rede Latino-Americana de Coletivos Fotográficos, né? Talvez isso tenha um nome mais ou menos, enfim, palatável nos próximos meses, mas tem se configurado, né? Até muito inspirado pela experiência do fórum, né? E por essa movida toda que o IATAN e a galera da América Latina toda tem feito de conexão, né, a partir dos festivais no primeiro momento, mas a gente começou a entender que é muito importante começar a conectar quem está produzindo fotografia, né, os coletivos. Eles são, acho que a fotografia tem uma certa, a gente está meio órfão assim, né, de estruturas que permitam a organização da fotografia, né? Para além dos festivais, eu acho que os coletivos, a gente não tem mais o fotoclube, a gente não tem mais algumas das estruturas que foram importantes na organização da fotografia no último período. A gente tem que começar a criar novas estruturas, assim. E a ideia da rede latino-americana é um pouco essa. A gente deve ter uma ação muito forte de cobertura das Olimpíadas, então eu já queria deixar todo mundo convidado para pensar uma maneira, seja com humor, seja com outra densidade de leitura, mas que a gente pense nisso, né? Que a gente se organize para fazer esse tipo de ação direta e que a gente, né, enfim, acho que usar esse espaço um pouco para isso. A gente vai ter muitas pessoas agora da rede latino-americana num encontro que vai rolar em Maricá nessa semana, que é o Festival da Utopia, que também, né, até para lidar com a realidade concreta com tanta força, a gente está organizando esse festival em Maricá agora, que eu queria convidar quem quiser ir. Maricá é 40 minutos do Rio, vai ser uma semana de debates, tem gente do mundo inteiro vindo, e a gente vai, a partir dali, organizar um pouco o que vai ser essa cobertura da Olimpíada. Estamos convidando várias organizações, a própria galera da Magnum, de outros movimentos aí, para começar a pensar esse momento de grande visibilidade no Brasil, para fortalecer uma narrativa, né, contra-hegemônica do que vai vir. E, enfim, eu acho que é isso. Vou encerrar aqui para não falar muito mais e a gente conversa. Valeu. Antes de dar la palabra a Yatá, habrán visto que me puse nervioso al comienzo. Primero porque estaba traduciendo en simultáneo del portugués al español las biografías. Y en segundo lugar porque esta mesa fue un experimento. Era plantear las miradas comprometidas y políticas de Rafael y Camiquia, en medio la mirada poética de Pedro. No sé en qué resultó, ustedes sacarán sus propias conclusiones. Eu acho que primeiro tem um código que eu vou propor para a gente entender o que está acontecendo. O código eu vou pegar emprestado, por enquanto, uma frase, 2 palavras do Rafael. O Rafael fala muito bem, né, se expressa muito bem, mas o que eles têm, este grupo que está aqui, independente das suas origens, formações e estilo poético, vamos chamar de estilo, é horrível a palavra estilo, né? Chamar de método poético, ou método ativista, ou método, seja lá qual for, independente disso, eles têm um grande, na mão, um grande processo
que é o seguinte, é o que se queixava na mesa anterior, duas das moças que levantaram a voz para falar, diziam, cadê o novo, né? E esse novo se apresenta com um novo formato de própria... Nós estamos em cima de um palco tradicional, com uma plateia tradicional, falando de coisas não tradicionais, né? Para começar por um drone fabricado pelo exército norte-americano ou por subsidiárias que vivem de vender armas, sendo utilizado para proteger as áreas dos povos indígenas, né? Estamos falando de um drone utilizado pelos mídias ninjas e de um drone estudado pelo Pedro Neves Marques, ou elaborado como uma consciência, um estado de consciência, né? Então, os nossos seres de luz, eles, no mínimo, geram uma grande polêmica aí. Mas eu acho que aonde se amarra tudo isso, eu acho que o grande diferencial que se apresenta aqui, nesta mesa e em tudo que está acontecendo de novo no mundo da imagem nos últimos anos, em vários locais do planeta, é a frase do Rafael, empoderamento narrativo. Ou seja, a narrativa está sendo constituída para empoderar determinados setores que não os tradicionalmente empoderados por origem na criação da imagem. Ou seja, o cinema foi criado para empoderar um determinado setor. A fotografia foi criada para manter o empoderamento de um determinado setor, ou para criar um empoderamento, uma outra viés de empoderamento. As belas artes têm um nome mais fantástico para explicar isso, né? As escolas de belas artes previam a construção do belo pelos belos para os belos, né? Conscientizando-nos aí que a palavra belo, a expressão belos da escola de belas artes tradicional do mundo se referia à alta burguesia do mundo que não tinha o que fazer e ia fazer pintura, macramê, crochê ou financiar os grandes artistas de verdade que existiam nesse contexto, né? Mas como diz o meu caro querido Aguinaldo, que eu gostaria que estivesse aqui para nos ajudar, ele teria provavelmente algumas charadas a acertar. Há que conhecer um pouco do passado para entender esta cena toda que está acontecendo aqui, né? E no passado a gente já teve momentos onde as linguagens não foram compreendidas, a fotografia já não foi compreendida em várias de suas etapas, em vários dos seus momentos, né? Então, eu acho que a compreensão deste novo formato de linguagem que cada um deles está falando, mais novos ou menos novos, mais criativos ou menos criativos, é um dos itens, mas o principal é que a função deles é empoderar novos setores das sociedades e não aqueles que sempre se empoderaram pela imagem, seja do campo intelectual, seja do campo ativismo prático urbano, seja do campo do ativismo indígena, de salvaguarda dos povos indígenas, né? Então, essa palavra empoderamento, que tem sido utilizada quando a gente se refere às questões étnicas, de gênero, as questões todas de reconstrução de um planeta mais justo, aqui cabem perfeitamente no mundo da imagem. Ou seja, narrativa e empoderamento, para mim, é o fechamento desse fórum. Eu queria abrir a discussão para o público e também dar total liberdade aos membros da mesa de me interromperem ou interromperem o público a qualquer minuto e usarem do seu empoderamento narrativo para discordar ou concordar com qualquer coisa que seja dita aqui, já que estamos numa demorada cracia ou democracia. Dá para acender a luz? Esse debate não pode acontecer com luz apagada de jeito nenhum, tem que acender tudo. Gente, eu vou correr alguns riscos aqui. Obrigado, Milton, obrigado. O primeiro risco vai ser o de ser conciso, né? Porque nós já fomos acusados de fazermos perguntas muito hiperbólicas. Então, eu penso o seguinte, nós temos dois sistemas de construção de cultura, ou seja, dois sistemas de percepção do mundo e de organização da nossa percepção desse mundo. Um que é absolutamente mágico, em que o tempo é circular, e outro que é absolutamente linear e que é um tempo de causa e consequência. Então, a partir do momento que se inventou a escrita, a gente começou a sistematizar o pensamento linear e a percepção mágica do mundo. Então, esse eu acho que é a grande divisor de águas que está em Flusser, não é novidade. Então, o que eu vejo aqui, sentado aqui diante de vocês, é o seguinte, nós temos uma pessoa que é o pensamento mágico, que representa o pensamento mágico, porque os povos indígenas pensam magicamente. A gente tem uma pessoa
que recupera esse pensamento mágico e busca criar novas situações, encarando a vida, encarando o mundo, encarando a produção de conhecimento, a produção de riqueza de uma forma mágica, devolvendo tudo para criar uma nova realidade. E a gente tem sentado entre eles um antropólogo que procura sistematizar tudo isso que está aí. Então, essa é a minha visão sentado aqui, porque sou eu antropólogo, sou eu fotógrafo, e então eu convivo com esse tipo de situação. Eu disse que era uma pergunta de risco pelo seguinte: a minha proposta para vocês é vamos dar um passo adiante. Vamos dar um passo adiante disso que vocês estão colocando aí. Vamos explicitar melhor o que está sendo feito. E aí eu acho que a provocação vai para o Pedro, né, que nos apresentou todo um sistema de pensamento muito bem construído e complexo. Aí eu queria propor para ele o seguinte: como o intermediador dessas duas, como eu vou chamar isso, dessas duas possibilidades, quer dizer, um que está completamente mergulhado no pensamento mágico e se apropria dos recursos da nossa sociedade, que é linear, a seu favor, e o outro que está completamente na sociedade linear e se apropria do pensamento mágico para transformar revolucionariamente essa nossa realidade aqui. E ele está apontando para o futuro, da mesma maneira que o outro está apontando para o futuro. E aí, o meu desafio para você, Pedro, é que você decifre esse enigma em 1 minuto. Eu não sou antropólogo. Não, eu gostei de escutar. A minha questão é... o que eu queria trazer com essas duas imagens é precisamente que nós hoje estamos lidando com um regime de invisibilidade e de uma eficácia das imagens invisíveis, dizer assim, de ambos os lados, não é? De cosmologias indígenas que nos impõem outras maneiras de pensar a imagem para além da nossa linearidade, se quiser, e as nossas próprias tecnologias que já nos deixaram para trás, de certo modo, na produção de imagens. Temos técnicos científicos, etc., que já não precisam de nós. Quando eu estava a dizer que nós temos mais imagens em circulação feitas por computadores para serem lidas por computadores. E que questões é que, sabendo isso, que práticas é que se podem produzir a partir desse encontro, não é? É a única resposta que eu tenho, que não é uma resposta, é uma questão de como filmar, como produzir imagem entre estes dois mundos, não é? Que ultrapassam a modernidade que nós temos vindo a pensar. Milton, em primeiro lugar, muito obrigado. Né? Porque eu falava agora há pouco, na vez anterior, que o produtor cultural tem essa responsabilidade de dar jeito naqueles impasses de mesa e tal. Né? Então, um colega produtor cultural, parceiro, vai lá e levanta uma lúcida colocação muito interessante. Mas eu acho que eu devolveria a pergunta para os dois das laterais, esquerda e direita. Qual é o passo seguinte? O que vai ser construído a partir disso que vocês propõem? Ou seja, principalmente os Mídia Ninjas, aonde vai parar tudo isso? Aonde vocês têm um objetivo claro? É construir exatamente o que de... Eu também prometi ser sucinto. Para onde vai tudo isso? Para os dois, para o Canikia e para o Rafael. Mídia Ninja. Bom, acho que tem que seguir com essa Mídia Ninja para seguir em diante, né? Porque para ajudar a comunicar o que está acontecendo no Brasil. E para
que é muito importante, assim, tanto nas mobilizações indígenas e também nas mobilizações dos CUBEM, que quando a gente está lá dentro de um acontecimento, então a gente consegue transmitir através das imagens, da mídia, a realidade. E quando vem, e muita gente não acredita nas imprensa, né? Porque muitas vezes as notícias, as informações chegam distorcidas, né? Então, para não acontecer isso, então a gente tem que continuar com mídia ninja. Uma aliança já surgiu aqui. Eu vou falar já que ele falou da mídia ninja, eu vou falar do que eu acho que a gente tem observado muito de perto esse processo do empoderamento narrativo, né? Tanto como ator do processo, como passante assim também, né? O negócio já tomou uma proporção e a perda de controle em relação a esse processo, ela é algo a ser desejado. A gente deseja e constrói para que cada vez mais se perca o controle, né? Eu acho que essa reação dos movimentos indígenas de tomar conta, né? Acho que a leitura é perfeita, assim, né? Que vem de um pensamento que está fora dessa realidade concreta e dura e com um teto muito baixo e se apropria do que isso aqui gerou, né? Esse sistema linear, ele gerou ferramentas incríveis, né? Que são muito mal utilizadas para perpetuar a linearidade, né? E quando alguém vem, né, e acho que o movimento indígena faz isso com maestria e se apropria dessa linearidade para dar saltos quânticos na sua loucura, né, que para a gente é uma loucura, eu acho que talvez seja o caminho. Na pergunta do Yatan, eu acho que tem a chave dessa pergunta, desse questionamento não é o onde, é o como. Não importa muito para onde a gente vai, assim, tem muito onde, cada um aqui tem um onde, cada um quer chegar num lugar diferente. A questão é como a gente vai chegar nesses lugares, né? E para a gente isso pega muito forte na vida coletiva, né? Nos valores que regem essa arquitetura de afeto, de construção social, e que é a partir desse como, né, solidário, colaborativo, desmonetarizado, é que a gente vai chegar em muitos ondes, né? E que a gente vai possibilitar, inclusive, que novos ondes surjam no meio do caminho, porque se a gente limitar o onde agora, fudeu, né? Onde que a gente vai chegar? Se a gente traçar agora onde a gente vai chegar, a gente simplesmente acabou com qualquer possibilidade de um novo horizonte. Então é o como que, acho que quase que de forma filosófica, assim, é o processo, né? O processo ele é muito mais rico e muito mais interessante do que o produto, e que um bom processo ele gera produtos muito mais interessantes, né, do que bons produtos de forma isolada. Bom produto é o mercado, né? A gente está longe de querer competir com o mercado, gerar bons produtos, né? Isso não importa. Acho que vai um pouco por aí. Por favor. Tem alguém que se inscreveu antes ali, e depois você. Bom, 2 perguntas breves, acho que uma vai para todo mundo e uma talvez para as pontas aí, como o Yatan colocou. Eu acho muito que você falou aqui, acho que o Pira botou o ninja numa perspectiva interessante, mas pensando na questão, né, do empoderamento da narrativa, das milhões de possibilidades, eu vejo cada vez mais possibilidades narrativas, mas eu tenho ficado muito pessimista com os canais de transmissão dessas narrativas. Assim, hoje, né, pensar que o Facebook está numa perspectiva parecida com a televisão, que as pessoas ficam ali, na verdade, passivas, e antes a internet, cada um criava o seu canal, o seu site, e hoje, no fundo, o fluxo está concentrado em pouquíssimas ferramentas ou aplicativos, os adolescentes com o Snapchat, o Facebook um pouco pelos dois lados, o WhatsApp, enfim. Queria saber como que vocês percebem isso, por mais que a gente crie e produza, mas os canais de transmissão eu tenho visto eles de maneira muito restrita. E acho que essa pergunta é para todos, específica para as pontas. O Rafa talvez pode já estar até vendo isso, nesse contexto novo desse governo, né, de criminalização quase oficial de movimentos sociais, como que você vê isso em relação, né, a esses grupos de mídia independente,
né, 2 que você está envolvido diretamente, que é o Mídia Ninja e Jornalistas Livres, que tomaram proporções muito grandes, e eu vejo eles sobre esse risco assim, de criminalização mesmo direta, de repressão, enfim, se vocês têm esse temor, como que vocês veem essa perspectiva. Acho que isso pode acontecer numa outra escala, também com as narrativas indígenas, enfim. São as 2 questões. Bom, acho que essa é uma questão, né, que está colocada, a gente tem que lidar com ela. A tecnologia é política, ela não é técnica. Eu acho que isso, a galera do software livre tem um acúmulo muito legal, né, em relação a isso, né? O que você usa é político, né? A tecnologia que você escolhe é sempre uma escolha política, determina como e para quem chega a isso. A gente lida com uma taxa de contradição de 30% no movimento, que é usar iPhone, MacBook, fumar Marlboro. E a gente entende que a gente tem que, né, acho que o portunhol talvez seja a melhor forma de definir, que é o hay que manejar las contradições. Não tem outra. Não tem como, cara. Se você não lidar com as contradições, simplesmente você escolhe não chegar a lugar nenhum, né? E isso é o que uma parte da esquerda costuma fazer, né? Ela se cerca das contradições, foge de todas elas e inviabiliza qualquer ação prática que consiga chegar num lugar novo, assim. Então, temos que lidar com isso, né? Eu acho que o Facebook é o drone também, ele é a mesma coisa. Tem um debate aí dentro que é a questão da bolha, né? Isso tem sido cada vez mais, acho que na sua preocupação também, que você não falou nisso, mas o debate de que a gente está falando sempre para o mesmo grupo, né? Que o algoritmo do Facebook ele faz com que pessoas que queiram ver aquele conteúdo vejam ela e que as pessoas que não queiram não vejam. Um exemplo muito claro disso é o sensacionalista, né? Talvez aqui uma boa parte das pessoas aqui sejam mais progressistas do que a outra parte, e só vem links críticos do sensacionalista, né? Zoando o Temer, zoando coisas, mas eles geram em igual proporção links batendo também em ideias e personagens que eu considero progressistas, assim. Só que você só vê o que você quer, né? Então, eu acho que esse é um debate que tem que ser considerado, ao mesmo tempo que a gente não pode perder de perspectiva que a nossa vida real também é uma bolha, né? A gente escolhe vir aqui para o Itaú Cultural e escutar uma palestra sobre um tema que a gente escolhe. Isso vai determinar as pessoas com que você encontra, as ideias que você escuta, para quem você propaga as suas ideias. Então, a vida real não é muito diferente da vida virtual, e talvez esse seja um dos grandes méritos desses últimos anos, é que as pessoas pararam de separar o virtual do real, né? Já não tem mais essa noção de que a realidade, né? Acho que isso é uma coisa até superada assim, no pensamento médio. Então, a realidade ela está nas redes e nas ruas, né? Então, as contradições estão lá também, todas elas, né? O que você toma, o que você veste, o que você come, também determina um modelo de produção, determina para onde vai esse dinheiro, a estrutura social toda que a gente vive também é baseada nessas escolhas, né? Então, eu acho que não tem nada diferente. Tem uma analogia que é legal para concluir, que é o sofá, né? Que a mulher chega em casa e o marido dela está traindo ela com um cara no sofá da sala, faz o escarcéu, acaba o casamento e ela joga o sofá no lixo, né? E o Facebook é o sofá, né? Ele não tem culpa, na verdade, assim. Ele é onde a internet, na verdade, né? Que hoje a gente acaba confundindo, mas ela é um pouco isso, assim. Ela é uma base onde as coisas acontecem, que tem intencionalidade política, como eu falei antes. Mas se a gente ficar perdendo muito tempo em debater isso agora, talvez a gente não consiga chegar nas milhões de pessoas que estão lá dentro. Então, é uma escolha tática também, né? O que a gente não pode achar é que a nossa ação tática ela garante a estratégia toda, né? Então, na Mídia Ninja, a gente tem um pouco isso, assim. A gente entende que a gente está fazendo uma ação direta e que ela só faz sentido se a médio prazo gerar uma consciência, uma nova consciência, que vai fazer as pessoas se questionarem, por exemplo, em relação a democratização da mídia, né? Não adianta a gente fazer só brincar de mídia ninja e não pautar um processo de financiamento, por exemplo, do Estado para uma nova mídia. Enfim, fui um pouco mais além, mas acho que é um pouco isso. Quer passar para a próxima pergunta? Eu acho que a gente tem que agradecer para a Mídia Ninja, assim, pela visibilidade que vocês estão dando, o que está acontecendo no Brasil hoje, né? Eu acho que assim, vocês são assim um respiro para quem está tentando saber o que está acontecendo aqui,
né? E assistindo o nosso jornalismo diário, né, que não explica direito o que está acontecendo, que confunde as pessoas, né? Eu acho que vocês são um respiro, assim, é uma coisa incrível, assim, cada vez que tem, todo dia que tem notícia de vocês, né, no Facebook, principalmente, né, que vocês trazem o que está realmente acontecendo, né? Eu acho assim que é muito importante, né, o trabalho que vocês estão fazendo, né? E, ao mesmo tempo, né, os Quincede, junto com outras comunidades indígenas também, de uns 10, 15 anos para cá, assim, as comunidades indígenas, né, começaram a tomar pé, a fazer contato, né, com vídeo, com fotografia, né, principalmente com vídeo, com vídeo nas aldeias, com o trabalho do Van Sancarelli. E eu acho assim que está tendo uma mudança que as pessoas não estão percebendo, que antigamente você não sabia absolutamente nada do que acontecia nas terras indígenas. E hoje, pessoas como os Quincede, como os Chavante, vários povos indígenas estão se apropriando do vídeo, fazendo cursos, fazendo edição, né, e estão, eles mesmos, colocando a realidade deles na internet. Isso é uma coisa nova, é uma coisa incrível que está acontecendo no Brasil, que as pessoas não falam. E assim, assim, uma força que está surgindo, sabe, incrível no Brasil, porque as comunidades indígenas, os jovens indígenas, eles têm uma capacidade incrível de aprender, sabe, de aprender a mexer com essas novas tecnologias, e eles estão se comunicando o tempo inteiro na internet, trocando vídeo, em encontros, e isso está fazendo uma mudança incrível e está fazendo com que essas comunidades se organizem, coisa que antes não acontecia aqui no Brasil, né? Então, o que está ressurgindo, não é que está ressurgindo, essa nova realidade que está acontecendo, né, é incrível, porque as pessoas não falam disso, a mídia não fala, né, mas as pessoas estão se empoderando e estão tomando assim, contato com o que realmente acontece, porque a gente aqui vive assim, em outra estratosfera, né? Porque o Brasil está assim, retrocedeu 50 anos nesses últimos 2 meses e ninguém fala nada. Pode concluir. Oi? Porque, na verdade, a gente está pedindo exatamente concisão na pergunta. Na verdade, não é uma pergunta. Né? Não é uma pergunta. Eu estou afirmando só que, realmente, eles trouxeram aqui 2 realidades que as pessoas não estão se dando conta e que são super importantes. Por isso mesmo que a gente trouxe eles aqui. Não, e é maravilhoso. Estou achando bárbara essa mesa. Tá. Alguma pergunta? Tem ali atrás. Eu não estou enxergando direito. Muchas gracias. Bueno, tal vez hacemos preguntas muy enroladas y tal vez no deberíamos de hacerlas y dejar de ser lo que somos en ese sentido, ¿no? Y disculpen, no voy a ampliarme demasiado. Y me gustaría que opinaran más sobre 2 asuntos. Me parece importante pensar en la creación de públicos, esa es una, porque el público fundamentalmente continuamos siendo los fotógrafos. Y otra, la pedagogía de la fotografía, la alfabetización de la imagen en ese sentido, porque la televisión está construyendo nuestra imagen del amor, nuestra imagen del género, nuestra imagen de la etnicidad. Y son 2 tareas que, a pesar de que la fotografía crítica no ha dejado de existir, no está llegando al público que sería interesante que llegara, ¿no? Y ampliar en ese sentido, no solamente para un sistema universitario, sino también para un sistema de enseñanza fundamental, la pedagogía de la imagen, porque de manera informal los niños, los jóvenes están aprendiendo las lecturas del amor, las lecturas del otro, las lecturas del sujeto. Entonces, es una invitación a opinar sobre esas 2 cuestiones. Antes de passar a palavra para algum dos oradores que queira se manifestar, queria fazer um comentário. Eu anotei aqui nas minhas anotações para tentar achar a saída para esse debate que lança ideias mais difusas, em fase de
desenvolvimento de ideias, é o futuro, exatamente o futuro, que eu ouvi outras duas frases que não foram ditas, mas que eu ouvi aqui dentro que podem responder a tua pergunta. Uma é que no vídeo muito bom o vídeo, muito sátiro, muito crítico, muito inteligente, ele tem um quê do game, né? Ele tem uma estrutura do game. Estamos esquecendo, não falamos desse fórum do game, é uma nova forma de imagem fundamental que não foi desconstruída, nem construída, nem trabalhada muito direito aqui. Que quem sabe tem a solução para essa questão da educação dessa nova geração que vem aí. Quem sabe seja o empoderamento de outros canais de difusão através do game que viabilize uma educação na linguagem que quem está ouvindo quer ouvir nessa fase do planeta, vou dizer assim, que a gente vive hoje, porque game é um planeta, né? O outro item que foi citado rapidamente pelo Rafael, mas passou um pouco desapercebido, é que há muito de humor nessas fórmulas quando elas funcionam, né? Ou seja, a revolta já foi muito dura, já foi muito difícil lutar por espaço, né? Hoje a gente, quem sabe, amenizou essa luta por qualquer coisa com a fórmula do humor. Então, se vocês quiserem se manifestar sobre a pergunta do companheiro lá ou sobre a minha colocação, tá, o microfone sempre franqueado para a mesa. Não querem. Próxima pergunta. Você acha que é possível, Rafael, um governo open source, onde todo mundo, esse é o nosso sonho? Será que a gente consegue desenvolver isso, quem sabe, em futuras gerações? Porque a gente tem muitos exemplos de hoje, de grandes projetos que são e dão muito sucesso open source. Eu acredito numa política que, né, porque a democracia, o base nos socialistas aí, também tudo pode cair e essa nova política ser a grande mudança, né, pensando no futuro. Você acha que é uma viagem? Você acha que essa é uma utopia real, que a gente sonha? É isso aí, obrigado. Falando? Eu posso falar um pouco, vai. Tá, eu vou recuperar a última, porque eu acho que tem a ver, inclusive, com essa de agora. Sobre didática da imagem e esse questionamento sobre a formação, né, da imagem, eu acho que isso nunca teve, como vários outros temas, tão orgânico às novas gerações, né? A molecada está nascendo com a câmera na mão e os celulares e essa história toda faz com que não tenha também mais aquele formalismo da apreensão da linguagem fotográfica. Ele deixou de existir há um tempo. Eu acho que é um grande desafio para quem lida com a fotografia, para quem quer construir, né, o aprofundamento da linguagem, mas, ao mesmo tempo, né, é uma grande onda de democratização que a gente vive, e como qualquer grande onda de democratização, tem gente falando que a fotografia morreu, né, que o Instagram, enfim, que é um debate super careta, eu acho, assim, que não leva em consideração a potência desse momento que a gente está vivendo. Isso tem tudo a ver com a história do open source, né, que você está colocando, assim. A ideia de que tudo é livre e é de todos, e é produzido e compartilhado e não tem dono, né, e o território livre das redes, ele é muito interessante, assim. Esses dias, acho que no primeiro dia do fórum, veio uma ninja que está colando agora com a gente, a Cíntia, eu não sei se ela está aí agora, talvez ela esteja. Ela veio cobrir o fórum, ela falou assim, mano, quero ir, a gente tem uma galera que quer cobrir, que está chegando e vem, quer cobrir, mano, vai lá, faz, cobre. E ela veio cobrir e ela veio tentar fotografar aqui, ela não pôde tirar nenhuma foto, porque tem uma regra que não deixa tirar foto, que está ligada ao banco, e a esse medo do processo, que tem, né, a ver com a estrutura do que um banco tem que se preocupar. Mas isso é radicalmente contra a lógica orgânica da imagem do dia de hoje, né? As pessoas vão fazer as imagens, elas vão compartilhar, isso não tem não existe esse formalismo, né, do direito de uso da imagem, essas coisas todas não passam pela cabeça de quem está fazendo a imagem, acho que nesse modelo de vida, né? De modelo de sociedade mesmo, assim. A Mídia Ninja, todas as nossas fotos, elas são Creative Commons 4.0, elas estão em alta resolução no nosso Flickr, elas podem ser baixadas por qualquer um e utilizadas, inclusive, para fins comerciais, né? Então, a gente já trombou, às vezes, no Rio, teve uma vez, foi em 2015, a gente estava à noite no Rio, numa festa, assim, na rua, na Lapa, e tinha um cara vendendo imã com fotos do Ninja, que ele baixou tudo do Flickr e fazendo a grana dele, e a gente olhou aquilo e falou, cara, que demais, né? Então a gente não precisa nem se preocupar em fazer os imãs do Ninja para ir vender.
já tem um cara que já está fazendo isso e já está ganhando dinheiro fazendo isso, né? E isso é muito legal, assim, é quase que uma forma de gerar renda mesmo. E tem a ver com isso, né? A gente acredita do mesmo jeito que todas as nossas imagens produzidas pelas pessoas que são orgânicas ao processo, que moram nas casas coletivas, elas são de autoria coletiva, né? Eu, há 4 anos, desde que a gente fundou o Ninja, 3 anos e meio, eu não assino como Rafael Vilela, eu assino como Mídia Ninja, mas vários fotógrafos assinam assim, e a gente entende que isso faz muito sentido nesse universo, né, do desapego, de entender que a força da imagem não é a autoria, é a circulação, né, e a capacidade de interferir na realidade que ela tem. Então, eu acho que tem uma lógica do aberto, né, né, que é um debate muito forte em relação à imagem, que tem a ver com isso, assim. E quando a gente fala do game, eu acho que tem a ver também, né? A gente vive um pouco essa ideia do game, assim, né? É um grande jogo, esse negócio de ir pra rua todo dia, cobrir. Tem uma galera que é do Ninja aqui que, mano, não para, cara. É uma parada louca. E acho que essa metodologia livre de formação, ela tá muito mais pautada no desejo do que na obrigação, né? E talvez seja isso que o game traz, né? Ninguém joga um game porque é obrigado. Nenhum moleque pega um videogame e vai jogar porque ele tem que passar de fase. É porque ele quer passar de fase, né? E acho que a formação livre é isso, né? É por isso que a molecada vai para a escola e, cara, e fica no celular, porque não faz sentido nenhum o que está sendo dito ali. E aquela dinâmica velha, empoeirada e lenta de uma sala de aula do século XXI, no Brasil, no sistema público, por exemplo, tá anos-luz do que o moleque está vendo no celular naquele momento, né? E do que ele está buscando no interesse dele, assim. Então, e aí tem uma síndrome, né, de déficit de atenção acontecendo, né? Todo mundo agora tem déficit, todas as crianças têm déficit de atenção, porque elas não conseguem ficar paradas na sala de aula ouvindo um professor falar e escrever na lousa, né? E o que de século XXI tem nisso, né? Então, eu acho que tem tudo a ver. Acho que assim, essas reflexões... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci de falar. Sobre o governo... eu concordo que até em relação ao humor, eu acho que é uma fórmula que a gente tem que se utilizar mais. Acho que grandes iniciativas, a Porta dos Fundos é um grande exemplo, né, de que consegue fazer isso com maestria. E em relação ao governo, né, colaborativo, acho que já tem experiência, não é mais uma utopia, faz um tempo, né, tem experiência acontecendo na Espanha, né, em prefeituras, não é mais só, né, mandatos pequenos, assim. A gente tem essa história de Maricá, para quem não conhece Maricá, é uma loucura, assim, a galera instituiu o passe livre. Lá tem uns 20 ônibus de passe livre rodando na cidade. A gente está muito próximo lá, pensando política pública e novos laboratórios em cima da tecnologia e da cultura digital. E lá eles instituíram, por exemplo, a Mumbuca, que é uma moeda social, que não substitui a moeda real, mas que cada cidadão de Maricá vai receber 10 mumbucas por mês e ele vai poder gastar, né, numa rede de serviços ligados à cultura e a várias outras coisas. Isso também, né, é a renda mínima cidadã do Suplicy sendo implementada a partir da cultura digital. Você não ganha moeda, você tem um cartão lá que você passa. Então, assim, tem experiências muito interessantes já de aplicação dessas histórias todas e de mandatos, né, geridos a partir de plataformas de web, né, de decisão coletiva. Bom, nós temos tempo para mais uma pergunta e encerramos. Quem é a pessoa? Boa noite. Eu queria uma boa pergunta para encerrar. Eu estou vendo, a gente tem um representante da comunidade indígena se empoderando da sua narrativa e construindo a própria narrativa do que acontece nas aldeias. Eu queria saber do Rafael se a Mídia Ninja está fazendo essa documentação, está se documentando dessa experiência tão inovadora. Quando a gente começou, vou tentar falar rápido. Eu acho que era legal o Cami ia falar também em relação a isso, mas a nossa experiência de comunicação, ela nasce a partir de uma necessidade da cultura, né? A gente era um monte de produtor cultural que trabalhava com música no Brasil e a gente teve uma necessidade, né, prática ali de cobrir as ações que a gente estava fazendo e nasceu, por um lado, nasceu de dar visibilidade para novos artistas, cobrir uma turnê de banda, fazer a divulgação do flyer de um festival, mas, por outro, foi a necessidade de mostrar para os pais e para as mães das pessoas que estavam morando na casa coletiva que a gente não ficava só fumando maconha o dia inteiro. Então, a nossa cobertura ela sempre foi desses dois lados, assim, mostrar a ação, o que está sendo feito, mas, principalmente,
um registro do processo, assim, né, do dia a dia na casa, do que é morar junto, né, de forma coletiva. Acho que isso é uma preocupação que a gente tem muito forte, porque tem uma necessidade de tradução do que a gente vive no dia a dia, né? Não é fácil entender o que é essa vida que a gente escolhe viver, assim. Então acho que tem uma necessidade mesmo de conseguir traduzir isso, que talvez o movimento hippie não teve, né? Assim como uma referência que a gente tem, mas que se encastelou, né? Dentro de uma metodologia que não foi compartilhada, né? Então, ao se documentar, também a gente está compartilhando as tecnologias que estão sendo geradas, né? Tecnologias sociais, nesse caso, para que mais gente possa se empoderar delas também, né? Então, quando você vai lá e posta uma foto de uma reunião na sua casa coletiva, você tem um moleque lá no interior que vê aquela foto e fala, cara, eu posso fazer isso, né? Eu posso ter uma casa coletiva aqui, eu posso começar um bagulho aqui. Então, a gente se entende meio como uma app store do precariado, assim, que cada um coletivo vai lá e baixa o aplicativo que ele acha que é interessante, vai lá, baixa a Mídia Ninja, baixa a produção de festivais, baixa, enfim, a economia colaborativa, né, a economia solidária, e aplica da maneira que acha mais interessante. E isso se dá em grande medida pela comunicação, né? A formação se dá pela comunicação, acima de tudo. Pedro, Canique, vocês querem fazer algum comentário final? Não, acho que eu vou falar um pouco aqui. Então, além de fazer cobertura dessas mobilizações, lá na UNDE, eu fiz um documentário sobre um casal que ele demorou para aceitar ser filmado. Porque quando eu falei para ele que eu vou seguir ele, que ele vai ser meu personagem, ele não aceitava, ele falava, não, você tem que pagar para você poder me filmar. Eu fui conversando, falando assim, não, eu não vou ganhar dinheiro com a sua imagem, eu vou apenas ajudar você, como o seu povo está tentando montar uma aldeia e reconquistar o território ancestral. Então, eu quero ajudar você nessa parte. Aí ele entendeu e aceitou. Então, eu fiz esse filme. Esse filme é meio triste e bem divertido também. Porque ele conta a história da vinda deles para o Xingu, do acontecimento, e, ao mesmo tempo, no filme, ele brinca com a mulher dele, caçada dele. Então, eu fui filmando tudo isso, o processo, o dia a dia dele, caçada, com a família dele. Então, tem esse filme que eu faço. Eu queria falar mais um pouquinho sobre, não sei quem falou da transmissão aqui. Em 2013, eu cobri uma mobilização em Brasília, quando os indígenas ocuparam a plenária lá da Câmara dos Deputados. Então, foi a pessoa que filmou, e foi eu, né? Eu fui filmando isso sem desligar a câmera até a gente conseguiu entrar. E essa cena tem sido muito importante, está sendo usada em vários documentários. Não sei se vocês já assistiram um filme, O Índio Cidadão, que eu ajudei a montar esse vídeo. E tem outro que é Índio no Poder. E esse filme ganhou espaço na TV Cultura, nessa TV pública, que também foi muito importante, porque com isso, com as imagens, a gente consegue invadir a casa dos deputados, essas pessoas que não gostam dos índios. Bom.